Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação, triunfamos, nosso tricolor de aço triunfou com maestria, graças a Deus, semana feliz, e o nosso Bahia mostrando, né, a sua força e a sua garra e dando alegria ao torcedor. Parabéns ao Bahia, parabéns ao Léo Vieira, que jogou muito bem, o craque do jogo foi o Léo, que fez defesas impecáveis. A gente respira aliviado novamente após a saída do Ronaldo, mas infelizmente parece que vai ser rotina todos os jogos a gente ter questões a se reclamar. Pois é, vamos lá, vamos começar esse vídeo porque no jogo do Bahia, durante o jogo, eu estava em live. Vou fazer um tipo de live mais descontraída agora, vou até anunciar a vocês, né? Foi a segunda live que eu fiz, uma live teste, assistindo o jogo e as minhas reações, né? Enquanto eu não estou na Fonte Nova. Quando eu estiver na Fonte não tem live. Mas quando eu estiver em casa, a gente vai fazer esse tipo de live, tá bom? A gente conversa na hora, muito bom. Agradecer a galera que tá sempre lá. E, inclusive, deixa eu aproveitar o nicho aqui. Pedir a vocês para se inscreverem no canal. Deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha o vídeo para chegar a mais pessoas. Muito importante para vocês ajudarem a gente a engajar o canal, gente. Para ajudar a crescer mais ainda o canal. Então vai rapidão. Se inscreve, deixa o like, compartilha para mais pessoas. E é isso. E aí, na live eu comentei que teve um comentário, né, de um inscrito que tava falando sobre a indução da narração para olhar o VAR em relação à suposta falta que teria acontecido na hora do gol do Bahia. E os narradores, né, os comentaristas, o tempo todo naquela indução de olhar o VAR, porque ele não vai olhar o VAR e tal. E aí houve toda aquela confusão em campo que a gente viu. A galera do Mirassol querendo tirar os jogadores de campo, que foi ridículo. Pelo amor de Deus, né? Acho que tá no direito de reclamar porque a arbitragem foi péssima para ambos os lados. Confesso que eu, Amália, acho que foi falta, tá? Mas a gente teve um pênalti do Everton Ribeiro que o VAR nem sequer chamou, que foi grotesco, absurdo aquilo ali. Então, por isso que eu digo que o erro da arbitragem foi de ambas as partes. E a gente já veio conversando desde quando foi anunciado que seria aquele senhor, o árbitro da partida, que ele era polêmico. E ambas as torcidas, tanto a torcida do Bahia quanto a torcida do Mirassol, estavam reclamando, estavam já de olho, porque sabia que ia dar BO. E todo jogo que ele apita é essa situação. Não vou me prolongar muito nesse assunto, porque, como eu já disse a vocês, gera processinho pra nós. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala aqui. Mas vamos lá. Erro grotesco naquele pênalti para Everton Ribeiro. Erro grotesco para o Mirassol. Apesar de que o Mirassol não fez gol nenhum, porque até o gol que foi favorável ao Mirassol foi do Bahia, porque foi um gol contra. O Mirassol desesperado por conta da situação que se encontra no Brasileirão. Bate isso aqui a semana toda, do técnico do Mirassol ter dito que queria focar no Brasileirão. Sentiu o peso, né, do Brasileirão, Libertadores e tudo mais. Ponto. Vamos voltar da onde não deveria ter saído, que eu sou assim, eu começo a falar e vai. Bora lá. Comentaristas que, de certo modo, podem induzir, sim, no jogo. Trouxe um vídeo sobre isso, tá aqui no canal. Falei até na live em que o PVC fala sobre isso. Jogos do Flamengo, no qual os comentaristas da Rede Globo deixavam suas opiniões. E aí essas opiniões caíam na cabine do VAR. Tá aqui no canal esse vídeo, corre lá pra acompanhar. CBF... Alguma coisa com a CBF o nome. Tem alguma coisa a ver com a CBF, é porque agora me fugiu a memória, gente. Eu sou péssima de memória, mas tá aí no canal, no qual ele fala que induz sim
É a história da carochinha, essa conversa de que não chegam os áudios lá dentro do VAR, porque chegam sim e induzem. O próprio comentarista, que era da Globo, falou isso. Não sou eu, Amália, que estou falando. Ele era comentarista da Globo. E aí, eu falei aqui na live que eu parei de consumir esses programas de esportes lá do Eixo Sul, porque é estarrecedor e absurdo, chega a dar agonia. É assim, eu acho que chega a ser até desumano, eu vou ser bem grotesca de usar esse termo, porque a galera passa 2 horas de relógio, 1h30 de relógio, falando de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, e por aí vai. E quando chega na hora do Bahia, o Bahia pode ter feito o melhor jogo que for. Bahia foi bem na time de Rogério Ceni, não sei o que, acabou. Você não vê mais nada. E querendo ou não, gente, isso faz parte de algo histórico, que já vem de muito tempo. É por isso que aqui no Nordeste a gente tem essa questão de torcida mista. Porque os clubes daqui não são valorizados. Ponto. Bahia, antigamente, a gente sabe a situação do Bahia como era. O Bahia não tinha essa mídia que tem hoje. E hoje o Bahia tem uma mídia. Hoje o Bahia está no topo da tabela. O Bahia hoje se encontra no topo da tabela do Brasileirão, já com constância há algum tempo. Lógico, o Bahia dá algumas vaciladas, como saiu da Libertadores muito precocemente, como pipocar em jogos decisivos e importantes, mas é um Bahia que está amadurecendo. É um Bahia que voltou à elite do futebol agora. Então eu, Amália, tira um pouco isso da questão torcedora, né, fanática, de querer que ganhe tudo e venha pra razão. É um Bahia que ingressou agora na elite do futebol brasileiro. É um Bahia que tá ganhando constância agora, tem muito a melhorar, mas é um Bahia destacado, que se encontra no topo da tabela. E você não vê essa valorização que deveria ter. Você não vê. E eu tava conversando isso, que a gente aqui da mídia do Bahia, né, que traz notícias do Bahia, que fala do Bahia 24 horas, que respira Bahia, que deixa você, torcedor, informado, até porque o Bahia hoje virou um clube muito fechado em relação a notícias, em relação a gente ter acesso ao Bahia. Após, né, SAF, Grupo City, ele se fechou um pouco. Não tem tanta facilidade como antigamente. Você não acompanha um treino, você não tem facilidade, acesso pra estar lá, pra estar junto, sabe? É muito difícil. Então a gente aqui luta, busca informação, busca notícia, faz um conteúdo desse e mantém vocês, torcedores, informados de coisas que, se a gente não fizesse esse papel, a nossa bolha aqui, né, do Bahia não fizesse esse papel, você, torcedor, não saberia. Você, torcedor, não saberia. Seja por YouTube, seja por Instagram, seja pelo antigo Twitter, que hoje é Rede X, são as plataformas, né, que a gente tá conectado sempre. Vocês não teriam essa informação. E a minha indignação o que me fez trazer esse vídeo é este senhor aqui, este cidadão aqui, que me fez trazer esse tipo de conteúdo. Eu trouxe até essa foto dele, irônica, ele dando um legalzinho, porque este senhor, eu não sei quais os termos usarem. Eu preciso ser bem cirúrgica e inteligente nas minhas falas, porque ele meio que parece ser um inimigo do Bahia. Este senhor aqui, que no jogo do Bahia, né, contra o Palmeiras, ele disse que o gol do Palmeiras foi um gol legal. Ele disse que aquilo ali foi um gol legal. Teve lances aí favoráveis ao Bahia. Ao lance do Everaldo, que Everaldo tomou aquele cartão amarelo, vocês lembram? Ele disse que não foi pênalti aquilo ali, que o árbitro agiu corretamente. Este mesmo senhor vinha agora e exige que fosse olhado no VAR. Neste lance do Bahia, que foi o gol que está essa polêmica falta, ele exigiu que fosse olhado o VAR. Então a gente pode considerar este senhor um inimigo do Bahia, porque ele já tem um histórico desde quando ele estava dentro de campo
ele já tem um histórico de ser contra o Bahia. Eu usar uma palavra aqui, mas eu preciso ter cuidado com as palavras que eu uso. De ser contra o Bahia, né? E aí a gente se pergunta, a gente fica estarrecido, porque, cara, é desleal. É desleal. E eu parei de consumir, eu falei isso na live, eu sei que eu trabalho com esporte, eu preciso estar por dentro de algumas coisas, mas eu parei de consumir essa galera aí da mídia do eixo, tanto que eu nem trago mais conteúdo deles aqui pra vocês. O único conteúdo de esporte hoje que eu consumo é a galera do jogo aberto, tanto a galera lá do eixo de São Paulo quanto daqui da Bahia, principalmente o jogo aberto aqui da Bahia, que eu até trago muito pra vocês aqui. É o que eu gosto de consumir hoje. O da Band, o jogo aberto. Não recebi nada, não tenho parceria, não tenho nada do tipo pra estar falando isso aqui. Mas é um conteúdo que hoje eu ainda consigo consumir, me agrada. E principalmente o Band Bahia, jogo aberto Bahia, na verdade. E aí eu pergunto a este senhor aqui, o que é que ele tem contra o Bahia? Porque assim, é nojento assistir uma análise dele quando se trata de Bahia. Eu, como torcedora, Amália, não consigo. Nem sei mais, não. Eu tô sabendo e eu fui pesquisar porque eu vi a galera do Bahia falando sobre isso. Principalmente o Tom, vi através do canal do Tom Bahia e fui pesquisar e aí eu vi que já ele intrometeu e queria que fosse olhar no VAR, porque tinha que olhar no VAR, e a mesma coisa foram os comentaristas do jogo, porque tinha que chamar o VAR. Agora, por que no lance do Everton Ribeiro eu não vi ninguém dizendo que tinha que chamar o VAR? Eu não vi ninguém questionando o VAR. E aí são N questões, são inúmeros, assim, problemas que a gente leva de arbitragem a comentaristas. A arbitragem foi péssima para ambos os lados. E todo jogo agora parece que vai ter uma coisa, né? Todo jogo a gente parece que vai ter um BO. E agora temos que abrir o olho e lidar com os comentários também. E como eu disse a vocês, é de extrema importância a gente ficar de olho nisso, porque próprios ex-comentaristas da Globo, né? Um ex-comentarista da Globo que hoje está na UOL falou sobre isso. Que o comentário induz lá no VAR. E aí? Esse vídeo foi mais um desabafo. E assim, é o mínimo do que o que eu penso e o que eu posso falar. Infelizmente, a gente fica limitado a certos conteúdos e a certas falas, porque pode nos prejudicar. Mas é isso. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Vocês ainda consomem esse tipo de conteúdo? Vocês ainda consomem o jornal esportivo, né, da galera do eixo? Porque eu, Amália, hoje deixei de consumir. É importante, só que virou... como é que eu posso usar? Virou uma panelinha. Sempre foi. Só que assim, na época, antigamente, não tinha o Bahia na posição que se encontra hoje. Eu posso estar sendo até clubista falando desse tipo de conteúdo, mas não é clubismo. Eu tenho convicção de que não é clubismo. Não é só eu que penso dessa forma. Você, torcedor, também sabe que isso acontece. O Bahia que se encontra na posição que está hoje, então deveria ter um pouco mais de visibilidade. Apesar de, como eu falei no começo do conteúdo, sair prematuro de campeonatos, tudo mais que a gente sabe. Mas como eu disse, é um Bahia ainda que está verde e está amadurecendo. A gente tem que ter convicção de que chegamos agora à elite do futebol brasileiro. Estamos crescendo, tem muito a melhorar. Não vou passar pano para Cadu Santoro, muito pelo contrário, falei muito dele na live. Falei muito dessa questão de contratação na live. Cobrei muito dele. Mas é um Bahia que ainda tá amadurecendo, né? Mas é isso. Deixa aí nos comentários o
que vocês acham? Vocês compartilham do mesmo pensamento que eu? Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.